acerca do que significam as boas obras, qual realmente é a natureza delas, qual a necessidade das boas obras e, sobretudo, o que a palavra de Deus e a tradição reformada elas ensinam sobre esse assunto. Então, a gente vai passear um pouco pelo capítulo 16 da Confissão de Fé. Esse capítulo tem sete parágrafos, né, que a Confissão vai dedicar para abordar esse assunto. Obviamente que a gente não vai poder esgotar todos os parágrafos. Eu diria que passaremos tranquilamente aqui um estudo inteiro falando somente sobre um parágrafo da Confissão, né, no tocante a boas obras. Mas a gente vai tentar aqui fazer um panorama, né, do que a Confissão ensina, e eu vou querer me concentrar especialmente, a gente vai tentar ler o texto inteiro, mas eu vou tentar aqui me concentrar especialmente nos parágrafos 4º e 5º e também no último parágrafo, tá bom? A gente vai passear pelos outros, mas eu não vou me deter tanto neles, tá bom? Então, nos parágrafos 1 e 2 do capítulo 16 da Confissão das Boas Obras, diz assim o texto: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem a autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Parágrafo 2º. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Então, me permitam evocar nesse primeiro momento, no tocante a esses 2 primeiros capítulos, uma passagem muito conhecida das Escrituras, que é a parábola que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Então, conta Jesus, né, que o fariseu e o publicano se dirigiram ao templo com o propósito de orar. E ele vai dizer que o fariseu ele se colocou em pé e orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, essa, né, eu diria que é a definição por excelência do equívoco humano sobre o que significam as boas obras, para que servem e o valor delas diante de Deus. É exatamente essa concepção aqui do fariseu na parábola. E a gente pode notar que, evidentemente, Jesus usa a figura do fariseu, né, tanto não somente para combater os fariseus de seu tempo, mas, sobretudo, para cavalcar, digamos assim, os resquícios, né, de farisaísmo que há mesmo no coração dos crentes. Então, não pensemos nós que Jesus, ao lançar mão de um fariseu para contar uma parábola, ele esteja querendo atingir somente o fariseu, mas, sobretudo, o fariseu que existe dentro de nós. Porque nós somos, meus irmãos, muito facilmente levados a acreditar que, de fato, nossas obras, elas poderão nos oferir favores divinos, né? E aí, quando a gente olha para esse fariseu aqui da parábola, é óbvio que Jesus aqui, ele expõe uma disposição, digamos assim, do coração do fariseu e do fariseu que existe em nós, é bom que se diga, como também Jesus, ele
ao exagerar certas particularidades e características do fariseu, ele nos revela exatamente a natureza da má compreensão das obras ou das boas obras dentro da vida cristã. E a gente vê aqui, por exemplo, que o fariseu, a postura dele é uma postura completamente arrogante, uma postura autossuficiente, é a postura de alguém que, de fato, não conta, digamos, com o favor divino para que suas orações sejam atendidas. Ele acha que pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, ele terá a sua oração atendida por Deus. E há algo bastante interessante aí nessa parábola que Jesus conta, que é quando o fariseu ele vai dizer assim, jejum 2 vezes por semana. Bem, Moisés, lá na lei, ele estabelece um dia anual de jejum, né, que era exatamente no dia da expiação. Não impedia, obviamente, que os crentes eles fizessem jejuns voluntários. Mas é bom que se diga que quando a gente chega ali no período intertestamentário, que foi exatamente o período de onde os fariseus surgiram, por assim dizer, eles acrescentaram uma série de regras, uma série de penduricalhos à lei do Senhor, e esses penduricalhos acabavam falando até mais alto do que o próprio texto divino. É exatamente o combate que Jesus vai fazer das tradições dos fariseus. Então, quando o fariseu ele está dizendo que jejua 2 vezes por semana, ele está dizendo, olha, eu faço até mais do que o Senhor manda. Eu faço até mais do que o Senhor prescreve na sua lei. E talvez a gente pense, mas isso aí é um espírito meio farisaico, é algo muito recente dentro do judaísmo. Se a gente for lá para o Éden, a gente vai ver disposição semelhante desde Eva, quando ela está dialogando lá com a serpente. Porque quando a serpente ela joga a dúvida na cabeça de Eva, e Eva já se vê aturdida com a sugestão diabólica, e a serpente pergunta, o que foi que Deus disse? Olha, ele disse que a gente não podia comer e nem tocar no fruto. Em momento algum, no texto, a gente vê Deus dizendo para Adão, olha, nem toque. Mas a gente é movido de tanta boa intenção, né? Exatamente isso aqui que o texto da Confissão fala, aqui no finalzinho do parágrafo 1º, né? Movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Que para não correr o perigo de cair em pecado, nem toca. Mas não é isso que Deus disse. E a gente, meus irmãos, a gente vai colocando, né, penduricalhos à lei, e é bem interessante quando a gente olha isso, porque há pouco foi falado aqui por João Vitor a questão da nossa educação com os nossos filhos, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o texto do Gênesis, né, no capítulo 2 e 3, a gente vê que o Éden era um lugar de muitos sims e apenas um não. Quer dizer, era um ambiente onde você podia desfrutar de todas, com exceção de uma. Então havia muito mais sim, muito mais liberdade do que propriamente proibição. Mas esse espírito, né, talvez movido aí, como diz o texto da Confissão, de um zelo, só que um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção, é que leva exatamente a gente confiar que pelo fato de nós fazermos até mais do que o texto nos autoriza, a gente pode ganhar, né, o favor divino. Então esse é um grande equívoco, né, esse grande primeiro equívoco que a gente pode apontar, evocando aí essa parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, né? E no final da parábola, né, Jesus diz que o outro personagem, que é o publicano, né, ele sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia apenas uma coisa: "Sê propício a mim, pecador". E Jesus vai dizer que é justamente esse que desce, que vai para casa justificado e não primeiro. Quer dizer, aquele que realmente reconhece
que nada que ele possa fazer é capaz, é suficiente para que ele ganhe o favor de Deus. Tá bom? Então, nesses 2 primeiros parágrafos aqui da confissão, o texto ele vai nos ensinar a natureza, né, das boas obras. O que é que são as boas obras? Somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. É a mesma coisa do pecado. Existem 1001 teorias sobre pecado. Mas o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Somente Deus pode definir o que é pecado. Então existem muitas tradições, e Jesus ele combateu fortemente as tradições que iam além, que extrapolavam a palavra de Deus, que por mais piedosas que pareçam, no fundo elas são mero legalismo. E a gente sabe que todo legalismo ele é uma forma de rebelião. Todo legalismo é uma forma de rebelião. Porque é como se nós quiséssemos dizer que somos, melhor dizendo, mais sábios, mais cautelosos e mais zelosos do que o próprio Deus. É como se a gente dissesse para Deus: olha, Senhor, eu acho que o Senhor não se preocupou muito aqui com esse aspecto, conhecendo bem as gentes, eu acho que se a gente apertar aqui um pouquinho mais o parafuso, acho que a gente vai conseguir. E aí a gente começa a criar um monte de regrinhas, colocar um monte de penduricalhos na palavra de Deus, na santa lei do Senhor. A gente começa a manchar, né, a lei do Senhor com as nossas tradições humanas, que são completamente espúrias e conduzem e levam ainda mais ao pecado. Como diz o texto da confissão, as pessoas às vezes não fazem isso pensando em, digamos assim, extrapolar a lei de Deus, pensando em ofender a Deus. Às vezes a pessoa é de fato movida por uma boa intenção. Mas toda boa intenção que não é ancorada na palavra, porque somente Deus ele pode definir o que são boas obras, somente Deus pode definir o que é pecado. Se tudo quanto fizermos não está ancorado na palavra, logo, quem quer que siga a nossa instrução, a nossa orientação vai estar também incorrendo em erro. Então, a confissão ela vai falar da natureza das boas obras, somente aquilo que Deus ordena em sua santa palavra. Vai falar também da fonte das boas obras. Qual é a fonte das boas obras? Vai falar aí o parágrafo 2º, fruto e evidências de uma fé viva e verdadeira. É por isso, e aí eu já até adianto algo que eu falaria mais adiante, que um ímpio, ele não pode verdadeiramente praticar boas obras conforme definidas na palavra de Deus. E aí você me diz, mas espera aí, eu conheço tanta gente que não é crente, faz tanta coisa boa. E tanta coisa boa não só no âmbito social, mas inclusive até ajudas, donativos, doações generosas para a causa de Cristo. A Confissão de Fé vai dizer, lá no último parágrafo, que é um dos parágrafos que eu pretendo até me deter um pouco mais, que ela não vai usar essa linguagem, quem vai usar essa linguagem, na verdade, é o D.I. Williamson, quando ele comenta o texto da Confissão, um livro que deve sair em breve em português, onde ele vai dizer que são obras formalmente boas. E é bom que se diga que nós mesmos, como crentes, a gente usufrui das coisas boas que os ímpios fazem. Ou não? Ou você acha que quem construiu esse templo era todo mundo crente que estava aqui? Certamente não. A rua bem asfaltadinha, nem tanto, né, em Recife, mas, enfim, onde você circula com seu carro, foi um crente lá que fez. Aquela pizza deliciosa que você come com a sua família no final de semana, no sábado, com um bom suco de goiaba. Eita, irmão, suco de goiaba não combina com pizza, tá? Aliás, com quase nada. Mas, enfim, não é que eu não gosto de suco de goiaba, mas é que, de fato, ele não combina com muita coisa. Mas, enfim, as coisas de que você usufrui, você
rapaz, isso aqui foi uma pessoa que não teme a Deus que fez, mas ela fez uma boa obra. Ela não fez uma boa obra conforme a Escritura define, mas ela fez uma obra externamente boa. E vai dizer o texto da confissão, que seria ainda pior se o ímpio, seria ainda pior para ele se ele não fizesse. Mas ela não entra no rol daquilo que a Escritura define como boas obras. Paulo vai dizer lá na carta de Tito que Deus, ele preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. É Tito, né? Se eu não estou enganado. E aí, vamos pensar, o que seriam essas boas obras que Deus ele preparou de antemão para que andássemos nelas? É quando a gente começa a ter um entendimento mais claro do que significam essas boas obras. Nada mais são, meus irmãos, as boas obras do que a própria obra da santificação que Deus iniciou em nós ao nos regenerar mediante o seu Espírito. O livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8, salvo engano, vai dizer: você sabe o que Deus exige de você. É que ampare o órfão e a viúva e andes humildemente para com teu Deus. Olha só como é que Deus ele define aquilo que ele quer do homem. Que ele ame o próximo e ame a Deus. Não é verdade? Então, isso são as boas obras. É você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é justamente aí onde está o nó da questão que a confissão ela vai nos esclarecer, especialmente nos parágrafos 4º e no parágrafo 5º. Porque o texto de Miqueias vai dizer assim, ó, e andes humildemente para com teu Deus. Existe um detalhe nessa frase, que é o seguinte: quantos por cento do tempo Deus exige que nós andemos humildemente para com Ele? Não é o que Ele espera. A pergunta não é quantos por cento do nosso tempo Deus espera que nós andemos humildemente para com Ele, mas que Ele exige. Não é 99,9 igual aqueles desinfetantes, né? Mata 99,9% dos germes. Porque sabe que se colocar 100%, alguém vai meter um processo porque não mata 100%. Não garanti 100%, eu garanti 99%. Não existe isso para Deus. Ele exige uma obediência perfeita, uma obediência completa, uma obediência integral. E aí que está, quando a gente volta lá para o livro de Gênesis, a gente vê Deus ele recebendo a oferta de Abel e rejeitando a de Caim. A Escritura nos mostra que, mesmo em nosso culto, por sermos pecadores, a devoção mais sincera que você possa oferecer a Deus, ela não está livre de impureza. Mesmo aqui, neste exato instante, enquanto eu estou falando, enquanto vocês estão ouvindo, as nossas mentes elas não estão livres de oferecerem uma devoção insincera ou impura a Deus. Sabiam disso? A gente olha lá para Abel e Caim e pensa, por que Deus rejeita a oferta de Caim? Só porque o coitado era vegano? Não, brincadeira, tá, irmãos? Não é por isso, é porque Deus já havia estabelecido a forma de culto, lá com os pais deles. Qual foi a forma de culto que Deus estabeleceu lá? Olha, Adão e Eva, eles cozeram, melhor dizendo, costuraram folhas de figueira para esconder a própria nudez, o próprio pecado, não é? E aí Deus diz, não é por suas obras, não é pelas mãos humanas. Notem que quando Davi vai combater Golias, diz lá o texto que Davi ele pegou sete pedras lisas num riacho, pedras que não sofreram ação humana, que não foram talhadas por homem.
E foi com uma delas que ele derrubou o gigante. Lá no livro de Gênesis acontece um episódio semelhante quando um dos patriarcas ele erige um altar de pedras brutas, pedras que não sofreram ação humana, apontando justamente para quem? Para a obra perfeita de Cristo. Então, na verdade, quando Caim é rejeitado, é porque ele intencionalmente ele deixa de observar a forma de culto que Deus estabeleceu. E a forma de culto que Deus estabeleceu, o sacrifício que Deus aceitava era um sacrifício que houvesse sangue. A oferta de Caim não tinha. A oferta de Abel tinha. E ela foi recebida por Deus. Então, é somente de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Agora diremos que Abel ele foi salvo porque ele ofereceu aquele culto? Ou diremos que porque Deus havia escolhido Abel, porque ele era salvo, ele ofereceu aquele culto? A segunda resposta. Nós não somos salvos, meus irmãos, porque nós praticamos boas obras. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. É diferente. Então Deus ele prepara de antemão essas boas obras para que nelas nós andássemos, e é justamente nela que nós vamos andar, mesmo tropeçando, mesmo manquejando, mesmo com todas as nossas fraquezas, mesmo com todas as nossas misérias, ainda que dentro do culto a sua mente, uma hora ou outra, divague para um outro pensamento, que não seja um pensamento voltado para o culto ao Senhor. Ainda assim, o Senhor nos aceita, porque o processo de santificação que Ele começou com a nossa regeneração, Ele vai continuar e se estender até a nossa glorificação. O texto que foi lido aqui no sermão, Filipenses 3,12, Paulo ele vai falar que não chegou à perfeição. E aqui eu quero justamente, como eu falei, não ia dar para ler o texto todo da confissão, mas pular aí para o parágrafo 4º e 5º. Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos deveres que são obrigados a fazer. O texto prova que a confissão vai colocar aqui é justamente em Lucas, capítulo 17, 10, onde é o famoso texto dos servos inúteis. Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haverdes feito, quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O ponto é, por mais que eu faça, nunca chegarei à perfeição. Né? E o capítulo, melhor dizendo, o parágrafo 5º da confissão vai dizer, não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus o perdão do pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir, e infinita a distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida de nossos pecados anteriores, pois como boas procedem do Espírito, como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, cumprimos tão somente nosso dever e somos servos inúteis, diz o texto da nossa confissão. Já que o pastor tem estudado conosco sobre o catolicismo romano, eu queria aqui dar meus 5 centavos de contribuição no tocante a esse assunto
não exatamente das boas obras, mas que incluem as boas obras, que é, existe uma doutrina católica chamada o tesouro da igreja. O que seria essa doutrina? Eu vou ler aqui o que diz o próprio Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo ele foi publicado em 1992, após 6 anos ali de elaboração, uma comissão que foi nomeada pelo próprio Papa João Paulo II, e da qual o líder era simplesmente o Joseph Ratzinger, Bento XVI, que faleceu no ano passado. Enfim, essa doutrina é o seguinte: o que é que eles acreditam? Artigo 1474. O cristão que procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com a ajuda da graça de Deus, vejam, com a ajuda da graça de Deus, não se encontra só. A vida de cada um dos filhos de Deus está ligada de modo admirável em Cristo e por Cristo. A vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo. Deixa eu pular para o último artigo dessa parte, que é o artigo 1476. Estes bens espirituais da comunhão dos santos também lhes chamamos o tesouro da igreja, que não é um somatório de bens, como quando se trata das riquezas materiais acumuladas no decurso dos séculos, mas sim o preço infinito e inesgotável que tem junto de Deus as expiações e méritos de Cristo, nosso Senhor, oferecidos para que a humanidade seja liberta do pecado e chegue à comunhão com o Pai. É em Cristo, nosso Redentor, que se encontram em abundância as satisfações e os méritos da sua redenção. Aí você pensa, não, então aqui está ok. Porque para a Igreja Católica, os tesouros da Igreja são as obras de Cristo, é a obra expiatória de Cristo. Eu concordaria plenamente se o texto parasse aqui, mas ele prossegue, no próximo artigo. Pertencem igualmente a esse tesouro o preço verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto de Deus as orações e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que se santificaram pela graça de Cristo, seguindo as suas pegadas e que realizaram uma obra agradável ao Pai, de modo que, trabalhando pela sua própria salvação, igualmente cooperam na salvação dos seus irmãos na unidade do corpo místico. Então, os católicos acreditam o seguinte, que os santos, os mártires, eles viveram vidas tão perfeitas, vidas tão abnegadas, que eles ultrapassaram aquilo que Deus exigia deles. E esse que eles ultrapassaram é como que eles tivessem dinheiro sobrando, é quase como se fosse isso. E como é muito dinheiro de muitos santos, e o resto de nós, a gentalha, mendiga, então você pode oferecer uma oração ao santo, pedir uma esmolinha pelo amor de Deus, que aquele mérito que ele conseguiu pelas suas obras tão perfeitinhas, ele vai ser depositado na sua conta. E aí que está, quem é que administra esse tesouro? O Papa. E aí os católicos acreditam que o Papa é o único que tem a prerrogativa de perdoar, aí a doutrina das indulgências, os pecados plenários, como eles chamam, que é aquele pecado que você cometeu a sua vida inteira, até o dia de hoje. E aí só o Papa tem o poder para te perdoar desses pecados. E aí, mas o Papa ele também pode delegar, vai ficar muita coisa nas costas dele, ele pode delegar para os cardeais, para os bispos, só que os cardeais, por exemplo, eles só podem perdoar pecados de 100 dias. Os pecados que você cometeu nos seus últimos 100 dias, e os bispos ficam com uma parcela menor, 40 dias. E eu já digo, se isso fosse implementado na IPB, nem me procurasse, porque ia sobrar aí 2, 3 dias para um presbítero, e aí você ia ter que ficar recorrendo ao presidente do Supremo, brincadeira. Mas vejam, é uma doutrina tão absurda a gente pensar que eles acreditam que Cristo, a sua obra meritória, expiatória, ela é suficiente. Mas, rapaz, não é tão suficiente assim, não. É preciso também a obra de Maria e as dos santos. E é onde a gente vê que os católicos, eles... então, é por isso que eles rogam aos santos, para que aquilo que os santos conseguiram durante a sua vida seja depositado um pouquinho na conta do pobre pecador aqui embaixo, para que ele obtenha o favor de Deus. É uma doutrina que os reformadores eles rejeitaram completamente, e digo não só os reformadores, mas Calvino nas Institutas,
ele vai mostrar que o próprio Papa Leão I, ele escreveu contra a doutrina das indulgências. Olha só o que diz Leão I. Embora preciosa tenha sido à vista de Deus a morte de muitos santos, o assassínio de nenhum inocente constituiu a propiciação do mundo. Os justos receberam coroas, não as deram. Da fortaleza dos fiéis nasceram exemplos de paciência, não dádivas de justiça. Suas mortes de fato foram individuais. Nem com sua morte paga alguém a dívida de outro, uma vez que existiu um só Cristo, o Senhor, em quem foram todos crucificados, todos mortos, sepultados, ressuscitados. Um sonoro amém aqui para as palavras desse Papa. Infelizmente, os outros que vieram depois dele não seguiram, porque a doutrina das indulgências é um dogma católico hoje. Então vejam, irmãos, quão absurdo é pensar que alguém mais santo do que eu, que viveu uma vida mais certinha do que a minha, mais santificada e abnegada, é uma pessoa que pode pegar um pouquinho daquilo que ele viveu e depositar na minha conta. Isso é algo completamente absurdo. O próprio apóstolo Paulo, conforme o texto lá de Filipenses, capítulo 3, ele admite que não chegou à perfeição, ele estava prosseguindo para ela. Afinal, não somente Paulo, mas todos os crentes estão, irmãos, a caminho dessa perfeição, que não será atingida por ninguém na terra. Ninguém poderá bater no peito e dizer, antes da morte, eu atingi a perfeição. Esse estado nós só iremos gozar, só iremos desfrutar dele na glória. Na glória. Agora, para nós terminarmos, falei que o texto é grande, da confissão não dá para a gente esmiuçar todo, mas o último parágrafo da confissão, as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisa que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, e aí o texto de Romanos, onde ele vai dizer que tudo quanto não procede da fé é pecado, é por isso que não podemos considerar as obras dos ímpios, por mais excelentes que sejam, por mais boas que sejam, por mais aprazíveis, por mais que desfrutemos delas, não são boas obras conforme as Escrituras. E aí a gente vai lá para Coríntios, né? Ah, não, mas a pessoa fez com amor. E diz Paulo que, ainda que eu faça e aconteça, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não fizer por amor, nada seria. Mas a pessoa fez por amor. Só faz aquilo, irmãos, por amor, o amor realmente bíblico, quem foi regenerado pela palavra, pelo Espírito. O ímpio, por mais que aparentemente pareça, biblicamente nós não podemos afirmar dele que ele fez. E continua o texto da confissão, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, para a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça dele. E quando a gente olha para a Escritura, a gente vê coisas que eu entendo completamente Abacuque, eu entendo porque que Abacuque ele ficou estupefato, né, com o fato de que estava tudo dando errado, e ele orava ao Senhor, e o Senhor, fica tranquilo, Abacuque, que eu vou resolver o problema. E Abacuque, mas como? Eu vou mandar os inimigos. Mas como, Senhor? A gente querendo sair dessa situação, o Senhor vai mandar um inimigo. Deus chega a chamar Ciro de o meu pastor, o libertador. Não é isso, irmãos, não é estranho, a gente olha. E aí diz o texto da confissão, olha, pior seria para o ímpio se ele negligenciasse as boas obras. Calvino, quando está comentando Gênesis capítulo 4, acontece algo interessante. Quem são os pioneiros da cultura do bem-estar, digamos assim? São os filhos de Caim.
São eles que inventam a música, instrumentos musicais. São eles quem inventam a metalurgia. São eles que inventam a pecuária. São eles que inventam a arquitetura. E aí Calvino vai dizer o seguinte: foi uma maneira de Deus tornar a vida deles menos miserável. Fantástico. Então, quando eu olho para o mundo, eu olho sob essa perspectiva. Por mais esplêndidas que sejam as obras dos homens não regenerados, essa é uma forma que Deus deu para, inclusive, como diz o texto da confissão, como vai dizer Paulo em Romanos capítulo 1 e 2, para refrear o poder do pecado. Porque todos aqui que estão aqui concordam que seria muito pior se os ímpios não fizessem as obras externamente boas. É uma maneira que Deus, da providência divina, em sustentar o mundo e permanecer, para que o mundo permanecesse em funcionamento. Mas vejam, nada disso garante aos ímpios o favor de Deus. Porque não é por obras para que ninguém se glorie. E quando a gente vai lá para Romanos, no capítulo 9, a gente vê que, quando o Paulo vai falar da predestinação, ele vai dizer que antes que os gêmeos nascessem, Deus já havia dito: o mais velho será servo do mais moço. Antes que houvessem, Paulo vai dizer, praticado o bem e o mal, para que o propósito da eleição prevalecesse por aquele que chama e não por obras. Antes que Esaú e Jacó fizessem o bem ou o mal, Deus já havia determinado quem seria quem herdaria o quê. Então, os ímpios, por mais que sejam sinceros, digamos assim, por mais que sejam bem intencionados, a gente agradece demais aquilo que eles fazem, os carros confortáveis que eles fabricam para nós, as pizzas que eles tão zelosamente assam, aqueles fornos a lenha maravilhosos. Por que não dizer os produtos culturais que eles nos proporcionam? Eu olho para certos produtos da cultura e fico impressionado. Eu digo, rapaz, isso aqui... Sabe aquela centelha? Calvino diz que todo homem ele tem uma centelha da divindade dentro dele. Quer dizer, a semente da religião, a lembrança do Éden. Eu olho para certas coisas e, rapaz, não é possível que essa pessoa não tenha herdado isso aqui do cristianismo, embora ela não o admita. Né? E aí eu já até comentei aqui, eu olho para uma obra como O Conde de Monte Cristo. Né? Se você não lê o livro, pelo menos o filme, aí existem algumas versões. Né? Aí você olha, rapaz, é basicamente a obra de alguém que foi traído, foi lançada uma acusação falsa contra ele, ele perdeu tudo que tinha, foi preso, foi dado como morto porque ele é jogado do castelo onde ele ficou 14 anos preso, ele vai até as profundezas, mas depois ele retorna com poder e grande glória para recompensar a cada um segundo as suas obras. Aí você pensa, rapaz, parece com quem essa história aí? E aí você vai vendo durante a história que, de fato, ele volta para recompensar as pessoas que fizeram bem a ele, enquanto ele era apenas Edmond Dantès, um simples marujo. Mas agora ele volta ricaço, né, como o Conde de Monte Cristo, porque ele acha um tesouro, que o padre que estava preso com ele deu um mapa e ele conseguiu achar o tesouro. Ele vira o homem mais rico do mundo, dono de uma cultura extraordinária. E aí ele vem para recompensar os que fizeram bem a ele e aqueles que fizeram mal. Pelo menos no livro, todos eles vão receber alguma chance de arrependimento. Mas é impressionante como nenhum se arrepende. Nenhum. E já dizia um escritor francês que a única desgraça irreparável é permanecer sem arrependimento diante da face que perdoa. E aí tem um personagem lá que Edmond diz, você não me reconhece, e quando o cara finalmente reconhece, você pensa, agora ele vai se arrepender, pedir perdão, se ajoelhar.
tudo que a gente vê é ranger de dentes. Então, quando Jesus vai falar lá, ali haverá choro e ranger de dentes, a gente pensa, no inferno as pessoas vão estar tristes, né? Vão estar lamentando, pedindo pelo amor de Deus. Na verdade, elas vão estar iradas, né, com Cristo, ranger de dentes. E aquele personagem, ele morre rangendo os dentes e amaldiçoando o Conde de Monte Cristo. Eu olho para esse produto cultural, eu não sei se Alexandre Dumas, o ator, era crente, eu fico impressionado, eu gosto muito, mas vou dizer, rapaz, muito bom seu livro, mas essa não é uma boa obra, né, de acordo com a palavra. E olho para outros filmes, a gente poderia citar. Então a gente olha, mas veja, é uma leitura que ajudou a passar meu tempo, me ajudou a refletir sobre o valor da misericórdia, sobre a fé, sobre muitos outros aspectos. Mas seria pior até se ele não fizesse. Seria pior para os ímpios se eles não fizessem aquilo que Deus, de uma maneira geral, ordenou para que as pessoas fizessem, para que o mundo ele funcionasse minimamente. Tem um outro filme que eu gosto. Não sei se vocês já viram, A Balada de Buster Scruggs. É um faroeste, eu amo faroeste. É uma vinheta de 6 filmes, são 6 filmes dentro de um só, 6 histórias. E você vai ver, tem lá o valentão, que acha que faz e acontece, que é o melhor no gatilho, o melhor do oeste e tudo mais, e desafia todo mundo. Ele desafia um homem e ele consegue dar 5 tiros e arranca os 5 dedos do cara, que o cara está a 100 metros de distância dele, sei lá, 50 metros. Até que, confiando tanto na sua obra, ele depara com um camarada que utiliza do mesmo artifício dele. Está pronto? Posso começar? O cara nem espera o apito ou o que quer que seja, porque era exatamente isso que ele fazia com os outros. E é assim que ele é morto. Quer dizer, quanto mais você confia na sua obra, nas suas boas obras, naquilo que você pode fazer com a sua mão para oferir o favor de Deus, lembre-se que o gatilho da graça é mais rápido. E você pode se ver fulminado. Mas nessa mesma história, nesse mesmo vinheta, tem uma que eu gosto muito, que é de um ladrão todo atrapalhado. Ele tenta assaltar um banco e não consegue. É acossado por um velho que dá um monte de panelada na cabeça dele. Aí mais à frente ele é preso porque ele é acusado de roubar gado, e ele é colocado na forca, e fica lá pendurado na forca, porque o cavalo dele, ele está pendurado, está em cima do cavalo, o cavalo começa a andar, comer um pedaço de mato aqui para lá, daqui a pouco o cavalo vai comer mais mato para lá e pum, aí começa a ficar enforcado, e aí é salvo por uns índios que dão um tiro na corda, só que depois ele é preso de novo. E aí eu concluo com essa ilustração. Porque quando ele é preso de novo, é a segunda vez que ele passa pela forca, ele está lá, ele sabe que vai morrer, está abnegado ali, ele está, aliás, conformado com a morte. Ele olha para um lado, tem um outro ladrão, desesperado. Ele olha para o outro ladrão e diz, é a sua primeira vez? Ele já tinha passado por uma. E o ladrão olha assim, como que diz, pô, você está de brincadeira? É claro que é a minha primeira vez. Quem é que pode escapar de um enforcamento? E aí, quando nada mais parecia salvá-lo, no meio das pessoas que estão ali curiosas para ver o desenlace, né, da coisa, para ver o enforcamento dos presos, uma donzela olha para ele. Ele começa a admirar. E a mulher é a única que sorri. É como se fosse um sorriso da graça. E aquele homem, ele vai e morre feliz nessa história. Quer dizer, e aí assim, a gente pode fazer altas conexões, e é como se ele vivesse uma vida inteira fazendo coisas que não mereciam a salvação, mas mesmo assim a graça no último instante sorri. E aí eu já faço uma analogia ali com o ladrão da cruz e tal, enfim, fica cada um a critério de analisar como bem queira a história. Mas no fundo, irmãos, o que nós salientamos com esse capítulo da confissão é que, vejam, por mais que as boas obras elas sejam necessárias, e aí quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, é no sentido de que, de fato,
olha, pode ser até que você, como cristão, eu vivo uma vida tão destrambelhada, né? Tão cheia de mais baixos do que altos, que realmente eu fico preocupado. Bem, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Acreditem, cada um de nós, por mais atrapalhados que sejamos na nossa caminhada cristã, estamos palmilhando o caminho das boas obras que Deus estabeleceu, porque é o caminho da santificação. Uns, como a própria confissão vai dizer em outro pedaço, em outro capítulo, uns vão gozar e fruir mais dos benefícios, né, da santificação do que outros, mas todos estão palmilhando esse caminho das boas obras. As boas obras nas quais andamos nada mais é do que o caminho da santificação que Deus ele determinou e predestinou, inclusive, para cada um de nós, né? E como Paulo diz, a gente ainda não chegou lá e nem chegaremos nessa terra enquanto estivermos vivos. Mas nós estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Alguém tem alguma consideração, pergunta? Estamos a 2 minutos do final. Não? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua bondade e misericórdia para conosco. Nós que, por nossas próprias obras, sequer mereceríamos, ó Pai, um olhar esquivo do Senhor, um olhar ligeiro. Sequer mereceríamos, ó Pai, ser ouvidos por Ti, sequer ouvidos. Mas pelas obras do Teu Filho Jesus Cristo, a obra perfeita do Teu Filho, que jamais transgrediu uma lei sequer do Senhor. Por Suas obras, ó Deus, nós somos justificados. Nós somos aceitos na Tua família. Nós somos adotados no seio da Tua família. Como diz Paulo em Gálatas, não é por obras, mas porque somos herdeiros, fomos feitos filhos do Senhor. Nós Te pedimos, Pai querido, que o Senhor nos ajude a palmilhar o caminho das boas obras que o Senhor preparou de antemão. Mas que palmilhemos esse caminho, ó Deus, não com orgulho, não olhando para o nosso irmão ao lado e dizendo, olha só como eu estou palmilhando esse caminho, mas com humildade, reconhecendo, ó Deus, que quanto mais andamos por esse caminho, mais precisaremos andar com mais esforço, com mais abnegação. Que Teu Espírito nos mova, Pai querido, a isso, para a honra, glória e louvor do Teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.